Temos uma condição em que o desenvolvimento das pessoas é crítico nas organizações. Nós vivemos um momento de incerteza, de complexidade, onde os desafios no plano organizacional eles são cada vez maiores e as pessoas precisam estar preparadas não só do ponto de vista da capacitação, mas do ponto de vista da atitude. Elas precisam ser mais protagonistas, ter mais autonomia, buscar mais os desafios e assumir esses desafios como sendo seus. Então, apenas uma condição de treinamento não dá conta de preparar as pessoas para esses desafios. Por isso que o papel do líder coach é tão importante, é tão fundamental, porque ele cuida para que as pessoas estejam estimuladas, motivadas, que elas sejam críticas em relação a elas mesmas, que elas busquem um desenvolvimento e busquem gerenciar isso da melhor forma. Porque, afinal de contas, o que ela tem é a própria carreira, o que ela faz no dia a dia. E se ela faz aquilo ter um valor para o seu cliente, um valor para dentro da organização, se ela adiciona valor, é isso que ela vai levar, e não simplesmente um currículo com algumas páginas de papel impresso. Ela vai ter realmente a vivência e ela vai poder se valorizar através dessa experiência. Primeiro que o gestor, ele olha mais para os processos. Ele olha para o sistema de trabalho, ele procura gerenciar. Você não gerencia pessoas, você lidera pessoas. Então, se por um lado um gestor cuida dos processos para que eles andem bem, sejam simples e funcionais e não sejam muito caros no sentido do cliente, né, que enfim, que vai pagar a conta. Por outro lado, se ele se preocupar com pessoas, ele dá muito equilíbrio à organização. Ele faz com que os processos de trabalho sejam amigáveis e as pessoas estejam altamente preparadas para atender o cliente, seja ele interno ou externo à organização. Esse olhar para as pessoas faz com que elas mesmas aprendam a gerenciar os processos. Então, um gestor que se torna um líder coach, ele ganha duplamente, porque ele não precisa ficar monitorando o processo. As pessoas estão mais preparadas para isso, elas mesmas vão fazer com alegria, vão fazer com orgulho, vão proteger, né, os processos mais simples, vão ficar mais ágeis, mais rápidas, assim como essa entrevista que a gente está fazendo. Que o processo de coach ele é prioritário nas escolas porque é onde a gente aprende a se desenvolver, a gostar de aprender. Então, um professor que tem um coach como uma função, ele ajuda os alunos a gostarem de aprender, a não ter medo de errar. Ele trata disso dentro do âmbito da sala de aula de uma maneira muito mais livre. As crianças vão se sentindo mais estimuladas. Ele trata questões de relacionamentos, porque isso para ele vê que é importante. A forma como ele estimula passa a ser uma forma mais individualizada e não massificada. Então ele compreende, por exemplo, que um aluno que teve um progresso, ele não compara com outro aluno que teve outro progresso, porque ambos tiveram dificuldades diferentes. Um aluno que é gago e que consegue se expressar e ler um texto, precisa ser louvado. Aquele aluno que já vai bem e ele teve uma pequena melhora, eu não posso comparar esses dois progressos, digamos assim. Um teve um esforço de superação muito maior. Então ele passa realmente a tratar os indivíduos na sua singularidade e ajuda as crianças a se respeitarem umas às outras. Se nós tivermos isso como base do movimento escolar nesse país, a gente pode ter um futuro onde nós possamos fazer jus ao espaço socioeconômico que a gente tem hoje. Hoje nós somos a sexta economia do mundo, mas não temos a atitude de uma sexta economia no mundo. Nós precisamos ter essa atitude fortalecida e a escola, depois da família, é o primeiro lugar de maior importância.